O homem mais rico do mundo acabou de dizer que o dinheiro vai deixar de ter qualquer tipo de importância. Foi numa entrevista à revista The Economist, gravada na Gigafábrica do Texas e publicada no final de julho de 2026. A editora-chefe Zenny Minton perguntou-lhe como é que empresas como a Tesla, a SpaceX ou a XAI continuariam a gerar valor para os investidores num mundo dominado pela inteligência artificial. E a resposta de Elon Musk foi esta. On how then you make money? Because in the end, people are buying your shares because they expect you to make money. Do you sell I'll make another robots? prediction. Money won't matter in 2036. Agora repara na contradição que ninguém está aqui a mencionar. O mesmo homem que diz que o dinheiro vai deixar de importar em 10 anos continua a construir fábricas, a levantar capital, a acumular participações em empresas e a lutar por um pacote de remuneração de centenas de milhares de milhões de dólares. Se o dinheiro não vai importar nos próximos 10 anos, por que é que Elon Musk continua a comportar-se como se importasse muito? Por isso, neste vídeo, vou levar a previsão do Elon Musk a sério, porque merece ser, de facto, levado a sério. Vou mostrar-te a lógica económica por trás desta ideia, que é mais sólida do que aparenta à primeira vista. E depois vou mostrar-te os 3 buracos gigantes que esta lógica tem. No final, vou dar-te a resposta prática à única pergunta que realmente importa para ti. O que é que isto muda naquilo que devíamos fazer hoje com o nosso dinheiro? Por isso, vamos a isso. O meu nome é Pedro Cardoso e o meu objetivo é ajudar-te a gerir e investir melhor o teu dinheiro. Por isso, deixa já o teu like neste vídeo e segue-me que eu quero te ajudar. Antes de discutirmos se o Elon Musk tem razão ou não, vamos ser rigorosos sobre o que foi efetivamente dito. Porque grande parte das reações que vais ver online são manchete, não o argumento em si. Quando a jornalista pressionou sobre como é que isso seria possível, Elon Musk respondeu com outra pergunta. I'm not sure that the people who bought your shares think that money won't matter in 2036. Well, what do you want money for? You want money for goods and services, right? You want money for, obviously, food, housing, transport, entertainment. Well, if that is so abundant, what do you need money for? Esta é aqui a tese central e não parou por aqui. Num painel de Fórum de Investimento dos Estados Unidos da Arábia Saudita, ao lado do presidente executivo da Nvidia, Jensen Huang, Elon Musk foi ainda mais longe. This scares a lot of folks here when it comes to the future of jobs. So let's hear about your thoughts, Elon and Jensen, on that. Sure. Well, if you say like in the long term, where will things end up? Long term, I don't know what long term is. Maybe it's 10, 20 years, something like that. For me, that's long term. My prediction is that work will be optional. Sobre o mecanismo económico, Elon Musk foi bastante específico. Se a produção impulsionada pela inteligência artificial e por os robôs humanoides crescer mais depressa do que a própria oferta monetária, os preços tendem a cair drasticamente. A preocupação central da economia deixaria de ser a inflação e passaria a ser a deflação. E os governos, nesse cenário, poderiam simplesmente distribuir rendimento à população. Ele fala não em rendimento básico universal, que considera pouco ambicioso, mas naquilo a que chama rendimento alto universal. Há ainda um pormenor que quase toda a gente ignorou e que, na minha opinião, é a frase mais importante de toda esta entrevista. O Elon Musk admitiu que, mesmo no seu cenário de abundância, continuariam a existir restrições de energia elétrica. E guarda esta frase, porque vamos já voltar a ela. Antes de desmontarmos o argumento, é preciso sermos justos. A lógica de base tem fundamento económico real e vale a pena percebermos o porquê. O dinheiro, no fundo, é um sistema de registro da escassez. É um mecanismo que serve para decidir quem pode reivindicar o quê. Num mundo onde os bens e o trabalho são limitados. Se tivesse acesso ilimitado a tudo aquilo que tu precisas, o próprio conceito de preço deixaria de fazer sentido. E aqui, não porque o dinheiro fosse abolido por decreto, mas porque simplesmente não terias nada para comprar com ele. E há aqui um precedente parcial que se sucede. Pensa em algo tão simples como, por exemplo, a informação. Há 30 anos atrás, uma enciclopédia era um bem caro, físico e escasso, algo que agora está lá parado nas nossas estantes. Só quem poderia pagar tinha acesso ao conhecimento que ela continha. Hoje o custo marginal de aceder a praticamente toda a informação do mundo é próximo de zero. A escassez desse bem específico colapsou e com ela colapsou o modelo de negócio inteiro que existia à volta da informação.
Elon Musk está essencialmente a argumentar que o mesmo pode acontecer com bens físicos, que robôs humanoides funcionariam como a ponte entre a inteligência artificial e a inteligência digital e o mundo material, produzindo bens a um custo marginal tendencialmente decrescente, da mesma forma que a internet fez com a informação. Se o custo de produzir, construir, ensinar e cuidar cair drasticamente, o banco de dados da escassez, que é o dinheiro perder muito mais do que tem para registar, isto não é ficção científica pura, é uma extrapolação de um mecanismo económico real. O problema não está na lógica, está nas suposições que ele esconde, e são apenas 3. Agora aqui está a primeira falha e a mais importante de todas. Lembras-te da frase que te pedi para guardares? Aquela em que o Elon Musk admite que continuariam a existir restrições de energia elétrica? Essa frase destrói silenciosamente grande parte do próprio argumento dele. Porque o que ela significa é isto: a escassez não desaparece, muda apenas de interesse. Sai do trabalho cognitivo e da produção industrial que as máquinas tornariam abundantes e instala-se no substrato físico que sustenta essas máquinas. Energia, matérias-primas, capacidade de computação, terra, terrenos. E aqui há uma categoria inteira de bens que a automação nunca vai conseguir tornar abundante: os bens posicionais. Economistas do American Institute of Economic Research fazem exatamente este ponto. Uma casa com vista para o mar numa localização específica continua a ser única. Uma vaga na universidade de topo continua a ser algo limitado. A atenção de uma pessoa muito requisitada continua a ser finita. Uma obra de arte original continua apenas a ser só uma. Uma mesa num restaurante mais procurado da cidade numa sexta-feira à noite continua a ser disputada. Podes ter robôs a produzir telemóveis, roupa e comidas a quase custo zero, e ainda assim o apartamento com a melhor vista de Lisboa vai continuar a ser distribuído por algum mecanismo. E o mecanismo que a humanidade usa para destruir bens escassos chama-se precisamente o dinheiro. Repara no que isto implica. Num mundo onde os bens manufaturados são baratíssimos, mas a energia, a terra e a atenção continuam escassas, o dinheiro não desaparece, concentra-se ainda mais naquilo que continua a ser limitado. E há aqui uma pergunta ainda mais confortável, que a jornalista da Economist fez e a que o Elon Musk nunca respondeu completamente. Quem é que será o dono desses robôs? Porque se a abundância for produzida por sistemas automatizados que pertencem a um número reduzido de empresas, a questão deixa de ser haverá bens suficientes e passa a ser quem controla o acesso a eles. Agora, a segunda falha está na própria definição de dinheiro que o Elon Musk utiliza. Ele diz: queres o dinheiro para bens e serviços. E isso é verdade, mas é apenas uma das funções do dinheiro. Nem sequer é a função mais estrutural do dinheiro. O dinheiro é, em simultâneo, 4 coisas diferentes. É meio de troca, sim, é isso que nós usamos, por exemplo, no supermercado. Mas é também uma unidade de conta, ou seja, o sistema comum que permite comparar o valor de coisas completamente diferentes entre si. É também reserva de valor, o mecanismo que te vai permitir transferir poder de compra do presente para o futuro. É a base do crédito, que é aquilo que permite alguém construir uma fábrica hoje com dinheiro que só vai gerar retorno daqui, por exemplo, 10 anos. Mesmo no mundo da abundância material, precisas de todas estas funções. Precisas de uma forma de contabilizar quanto vale energia. Precisas de um mecanismo de crédito para financiar projetos de longo prazo. Precisas de uma unidade comum para calcular impostos, salários, contratos entre empresas e transações entre países. Repara ainda numa coisa curiosa. O próprio Elon Musk, ao propor que os governos distribuam um rendimento alto universal para gerir esta transição, está implicitamente a admitir que o dinheiro continua a existir e a ser necessário. Não podes distribuir rendimento numa moeda que deixou de importar. Por isso, mesmo aceitando integralmente a premissa de abundância que irá existir, a conclusão não se segue aqui. O que aconteceria não seria o fim do dinheiro, seria uma reorganização profunda daquilo que o dinheiro serve para comprar, basicamente. A terceira falha nesta ideia é a mais importante de todas, porque é onde a tua vida real realmente acontece. Mesmo se assumirmos que o Elon Musk esteja completamente certo sobre o destino final, existe um intervalo entre o agora e esse futuro que ele está a pensar. E o próprio Elon Musk admitiu que essa transição seria acidentada, com tensões sociais reais,
porque os empregos desaparecem mais depressa do que as novas funções conseguem substituí-los. Pensa no que isso significa na prática. Se a tua profissão for automatizada no ano 2032, mas a era da abundância só chegar em 2040, tens 8 anos de vida real para viver com contas de eletricidade, prestação da tua casa, filhos na escola e supermercado sempre ao final do mês. 8 anos em que o dinheiro importa exatamente tanto como importa nos dias de hoje. E a história das revoluções tecnológicas anteriores é bastante clara sobre isto. Os ganhos são desiguais, as perturbações são reais e as instituições adaptam-se sob pressão em vez de se anteciparem ao que possa acontecer. A Revolução Industrial acabou por elevar o padrão de vida de forma extraordinária de toda a gente. Mas as gerações que atravessaram no meio viveram décadas de deslocação social, salários deprimidos e condições de trabalho brutais antes de realmente os beneficiários disso se distribuírem. Ninguém que viveu em 1830 se consolou com a ideia de que em 1950 o seu bisneto teria água canalizada e eletricidade. A transição não é uma nota de rodapé no argumento. Para a maioria das pessoas vivas hoje, a transição é a nossa vida inteira. Vamos agora sair da especulação e olhar para o que está efetivamente a acontecer com números reais. A Organização Internacional do Trabalho publicou em maio de 2025 um índice global de exposição ocupacional à inteligência artificial. A conclusão foi que cerca de 25% dos empregos no mundo estão potencialmente expostos, mas apenas 5 a 6% estão em risco de quase substituição total. Exposição aqui não é substituição. A maioria das profissões afetadas vê tarefas específicas a serem, claro, automatizadas, não a profissão em si inteira a desaparecer. A OCDE, por seu lado, analisou economias avançadas e não encontrou sinais claros da desaceleração da procura agregada de emprego atribuível à inteligência artificial. O que se observa é uma mudança na composição dos empregos, não um colapso total no número em si. E há aqui um dado que contrasta fortemente com o entusiasmo do discurso público. Um inquérito conduzido entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 a 1.200 executivos e 1.200 trabalhadores na Europa e também nos Estados Unidos mostrou que 48% dos dirigentes classificaram a adoção da inteligência artificial na sua empresa como uma grande desilusão, face a 34% no ano anterior. Aqui a desilusão está a aumentar, não a diminuir. Em Portugal, um estudo da Salesforce mostrava que 89% das equipas comerciais portuguesas já usavam alguma forma de inteligência artificial, mas apenas 41% tinham efetivamente experimentado agentes autónomos, com mais de metade a planear fazê-lo apenas só em 2027. A intenção corre à frente do gesto, e isto não significa que a transformação não vá acontecer. Significa que a distância entre a promessa e a implementação real continua a ser enorme e que prazos de 10 anos para transformações civilizacionais têm um histórico péssimo de acerto. Agora está aqui a parte que interessa mesmo neste vídeo, independentemente do Elon Musk ter razão ou não. O que é que muda naquilo que vamos fazer com o nosso dinheiro? E a resposta curta é quase nada, e vou explicar-te porquê usando a própria lógica do Elon Musk. Vamos então fazer o exercício dos 2 cenários possíveis que possam acontecer. O cenário A é o Elon Musk tem razão e em 2036 robôs e inteligência artificial produzem bens em abundância, o trabalho torna-se opcional e os governos distribuem rendimento. Nesse cenário, quem investiu ao longo dos próximos 10 anos possui participações nas empresas que constroem e operam esses sistemas. Enquanto a transição acontece, essas empresas continuam a gerar lucro e quem detém ações delas participa desse valor. Se no final o dinheiro realmente perder importância, então também não perdeste nada por o ter acumulado. Deixou simplesmente de ser relevante para toda a gente ao mesmo tempo. Como cenário B, temos o Elon Musk que está errado ou o prazo é muito mais longo. O dinheiro continua a ser exatamente tão importante como sempre foi. E nesse caso, quem passou uma década a assumir que o dinheiro não vai importar e por isso não construiu qualquer tipo de património, não fez o seu fundo de emergência e não investiu o seu dinheiro, chega a 2036 sem nada num mundo onde o dinheiro continua a decidir tudo. Repara na assimetria. No cenário A, investir não te prejudica. No cenário B, não investir vai completamente destruir-te.
Esta assimetria é a única conclusão prática e que importa retirar de toda esta discussão. Há, no entanto, 3 ajustes que fazem sentido considerar. O primeiro, se a escassez migra para a energia, terras e infraestrutura de computação, faz sentido ter exposição diversificada à economia global. E um ETF amplo já te dá exposição automática às empresas que dominam essas áreas, sem teres de adivinhar quais serão as vencedoras. O segundo é se a transição vai ser acidentada, um fundo de emergência sólido torna-se ainda mais valioso, não menos valioso. E o terceiro e último, o mais importante de todos, investe na tua própria capacidade de te adaptares. As competências que a automação valoriza são as que combinam com a máquina, não as que competem diretamente com ela. O Elon Musk diz que o dinheiro vai deixar de importar nos próximos 10 anos e, entretanto, continua a acumulá-lo com uma determinação que ninguém neste planeta iguala. Talvez a lição não esteja no que ele prevê, talvez esteja no que ele faz. Se chegaram a esta parte do vídeo, não se esqueçam de deixarem o vosso like e subscreverem o canal e vemo-nos no próximo vídeo.